Parte 8, capítulo 7. Um audacioso projeto, o público e o ambiente. A complexa escola da existência. A escola da existência é a escola da vida, dos eventos psicológicos e sociais. Na escola da existência escrevemos nossas histórias particulares. Essa escola penetra nos meandros de nossa existência, em nossos sonhos, expectativas, projetos socioprofissionais, relações sociais, frustrações, prazeres, inseguranças, dores emocionais, crises existenciais e todos os momentos de ousadia, de solidão, de tranquilidade e de ansiedade que experimentamos. A escola da existência envolve toda a trajetória de um ser humano. Inicia-se na vida intrauterina e termina no último suspiro. Ela envolve não apenas os pensamentos e as emoções que manifestamos socialmente, mas também o corpo de pensamentos e emoções represados dentro de cada um de nós. Envolve as lágrimas não derramadas, os temores não expressos, as palavras não verbalizadas, as inseguranças não comunicadas, os sonhos silenciosos. A escola da existência é muito mais complexa e sofisticada do que a escola clássica educacional. Na escola clássica, nos sentamos enfileirados. Nela, infelizmente, somos frequentemente receptores passivos do conhecimento. E o conhecimento que recebemos tem pouca relação com a nossa história. E, no máximo, relaciona-se com a nossa profissão. Na escola da existência, porém, todos os eventos têm relação direta com a nossa história. Na escola clássica, temos de resolver os problemas da matemática. Na da existência, temos de resolver os problemas da vida. Na escola clássica, aprendemos as regras gramaticais. Na da existência, temos de aprender a difícil arte de dialogar. Na escola clássica, temos de aprender a explorar o mundo em que estamos, ou seja, o pequeno átomo da química e o imenso espaço da física. Na da existência, temos de aprender a explorar os territórios do mundo que somos. Portanto, a escola da existência inclui a clássica e vai muito além dela. Um dos maiores erros educacionais da escola clássica é não ter como meta fundamental o preparo dos alunos para viver na sinuosa existência. A melhor escola clássica é aquela que constrói uma ponte sólida para a escola da vida. Boa parte das escolas clássicas se tornou um parêntese dentro da escola da existência, não havendo comunicação entre elas. Numa escola clássica fechada, os alunos são presos numa bolha, numa redoma educacional, sem anticorpos intelectuais para superar as contradições da existência e amadurecer multifocalmente a inteligência. Eles incorporam o conhecimento, mas raramente se tornam engenheiros de ideias. Tornam-se profissionais, mas poucos conhecem a cidadania e expandem a consciência crítica. Na escola da existência, a velhice não significa maturidade. Os títulos acadêmicos não significam sabedoria. O sucesso profissional não significa sucesso no prazer de viver. Nela, os parâmetros são mais complexos. As características da escola da existência. A escola da existência de Cristo possui características incomuns. Ela não é uma escola de pensamento, filosófica, de regras comportamentais, de ensino religioso moralista e nem de aperfeiçoamento de caráter. O projeto de Cristo era muito mais complexo e ambicioso. As biografias de Cristo revelam que ele não objetivava reformar o ser humano, mas promover uma transformação em seu interior, reorganizar intrinsecamente sua capacidade de pensar e viver emoções. Ele pretendia produzir uma pessoa solidária, tolerante, que supera as ditaduras da inteligência, que se vacina contra a paranoia do individualismo, que aprende a cooperar mutuamente, que aprende a se conhecer, que é considerador do outro, que aprende a perdoar, que se interioriza, que se repensa, que se coloca como aprendiz diante da vida, que desenvolve a arte de pensar, que expande a arte de ouvir, que refina a arte da contemplação do belo.
Essas características serão estudadas nos capítulos posteriores. Seria muito bom se pudéssemos gravá-las em nossa mente para entendermos melhor o projeto de Cristo. Creio que nunca alguém teve um projeto tão audacioso e ambicioso como o dele. Antes existiram algumas escolas na Grécia: a Academia de Platão, o Liceu de Aristóteles, as escolas pós-socráticas. Porém, nenhuma possuía um projeto tão ambicioso e instigante como a Escola da Existência de Cristo. É difícil deixar de reconhecer a dimensão do seu propósito e de como era um mestre especialista em desengessar a inteligência das pessoas que conviviam com ele. Ao investigá-lo, concluímos que ele não queria melhorar o ser humano, mas mudar a sua natureza intrínseca. Mateus capítulo 23, do verso 26 a 27. É difícil dar nome ao projeto de Cristo. Alguns podem chamá-lo de propósito ou de plano. Não importa o nome que se dê. O importante é que possamos compreender que seu projeto era complexo, sofisticado, audacioso, multifocal, às vezes parecendo um hospital que tratava das misérias humanas, mesmo as mais ocultas. Talvez por isso ele tenha se colocado como médico que trata das mazelas interiores. Mateus capítulo 9, verso 12. Outras vezes, ele era como um restaurante e uma fonte de sentido existencial que satisfaz as necessidades humanas e propicia prazer. Talvez por isso cuidasse da fome física dos que o seguiam e tivesse se colocado como pão da vida, que supre as necessidades íntimas da emoção e do espírito humano. João capítulo 6, versículo 35. E outras vezes ainda, esse projeto parecia uma escola que objetivava transformar as pessoas, expandir a sua inteligência e modificar a maneira de pensar. Mateus capítulo 5, verso 1 a 11. Talvez por isso ele tivesse se colocado como o Messias, o mestre que abre as janelas da mente e conduz os homens e mulheres a pensar em outras possibilidades. Mateus capítulo 23, versículo 8. Seguindo a definição abrangente da escola da existência que forneci no tópico anterior, chamarei esse projeto de a Escola da Existência de Cristo. A Escola de Cristo tem características inusitadas, peculiares, misteriosas, difíceis de serem compreendidas. A seguir, farei um comentário sobre algumas delas. O ambiente da Escola da Existência. A Escola da Existência de Cristo era diferente em muitos aspectos de uma escola clássica. Não tinha muros nem espaço físico definido. Erguia-se nos lugares menos clássicos. No deserto, na beira da praia, nos montes, nas sinagogas judias, no pátio do Templo de Jerusalém, no interior das casas. E também nas situações menos clássicas, nos jantares, nas festas, numa conversa informal. Cristo não tinha preconceitos, falava com as pessoas em qualquer ambiente. Não perdia oportunidade para conduzir o ser humano a se interiorizar. Por onde passava, atuava como mestre e iniciava sua escola. Nela não havia mesa, carteira, lousa, giz, computador ou técnica pedagógica. Sua técnica eram suas próprias palavras, seus gestos e seus pensamentos. Sua pedagogia era sua história e a maneira como abria as janelas da inteligência dos seus discípulos. O título de mestre dos mestres da Escola da Existência é merecido. Embora Cristo não tivesse preconceito quanto ao ambiente para proferir suas palavras, parecia preferir lugares abertos. Não poucas vezes, o céu era o teto da sua escola. As pessoas se assentavam ao seu redor para ouvi-lo. Ao ar livre, ele proferia eloquentemente suas palavras. Certamente, em algumas oportunidades, brandava em alta voz, em razão do grande número de pessoas reunidas ao seu redor. Cristo se misturava com seus alunos, entrava na história deles. Não havia um fosso entre o mestre e seus discípulos. Suas histórias se cruzavam. Por intermédio desse viver íntimo e aberto, o mestre conquistava os alunos e conhecia as angústias e necessidades de cada um. João, capítulo 14, verso 27, capítulo 16, do verso 4 ao 6.
Aproveitava cada circunstância, cada momento, cada erro e dificuldade deles para conduzi-los a se repensarem e reorganizarem suas histórias. A ausência de hierarquia na escola da existência, o público. Na escola de Cristo não há reis, políticos, intelectuais, iletrados, moralistas e imorais. Todos são apenas o que sempre foram, ou sejam, seres humanos. Ninguém está 1 milímetro acima ou abaixo de ninguém. Todos possuem uma relação fraternal de igualdade. Suas biografias evidenciam de forma clara que Jesus criticava contundentemente qualquer tipo de discriminação. Em seu projeto, todos possuem a mesma dignidade. Não há hierarquia. É raríssimo haver um lugar onde as pessoas não sejam classificadas, seja pela condição financeira, intelectual, estética, pela fama ou qualquer outro tipo de parâmetro. O ser humano facilmente vive a ditadura do preconceito. Uma das mais drásticas e destrutivas doenças da humanidade é a ditadura. Ela engessa a inteligência e gera toda sorte de discriminação. A discriminação já arrancou lágrimas, cultivou a injustiça, distorceu o direito, fomentou o genocídio e muitas outras formas de violação dos direitos humanos. Para o mestre dos mestres, ninguém é digno e desclassificado por qualquer condição ou situação. Uma prostituta tem o mesmo valor que um moralista. Uma pessoa iletrada e sem qualquer tipo de cultura formal tem o mesmo valor que o intelectual, um versado escriba. Uma pessoa excluída tem o mesmo valor que um rei. Cristo era de tal forma contra a discriminação que fazia com que os moralistas da sua época tivessem calafrios diante das suas palavras. Teve a coragem de dizer aos fariseus que os corruptos coletores de impostos e as meretrizes o precederiam em seu reino. Mateus capítulo 21, verso 31. Como é possível os corruptos e as prostitutas precederem os fariseus tão famosos e moralistas? Pela capacidade de se esvaziarem e se colocarem como aprendizes em sua encantadora escola. Os coletores de impostos eram odiados e as prostitutas eram apedrejadas na época. Todavia, o plano transcendental de Cristo arrebata a psicologia humanista. Nele, todos se tornam indistintivamente seres humanos. Nunca alguém considerou tão dignas pessoas tão indignas. Nunca alguém exaltou tanto pessoas tão deprezadas. Nunca alguém incluiu tanto pessoas tão excluídas. Capítulo 8. Despertando a sede de aprender e desobstruindo a inteligência. Cristo despertava a sede do saber, o bom e o excelente mestre. Não devemos considerar Cristo um pobre coitado e sofredor. Esse título não o dignifica. Ele não era frágil, possuía uma força impressionante. Se existiu alguém que detinha uma coragem incomum, foi Cristo. Ele não se calava nem mesmo quando enfrentava sério risco de morte. Teve intrepidez para enfrentar um mundo totalmente contrário ao seu pensamento. Teve ousadia para enfrentar os ambientes públicos mais hostis e determinação para enfrentar seus próprios medos e angústias. Discursou nos territórios dos seus mais ardentes opositores. Mateus, capítulo 6, no verso 2 a 5, capítulo 7, do verso 15 ao 23. Antes de ser crucificado, correu sério risco de sofrer politraumatismo por apedrejamento. Cristo também não agia inconsciente ou inconsequentemente. Tinha consciência do efeito das suas palavras e das metas que queria atingir. Combinava a humildade e tolerância com a ousadia e determinação. Apreciava provocar a inteligência das pessoas e mostrar o radicalismo delas. Cristo era um mestre cativante. Muitos corriam para ouvi-lo, para aprender com ele. Era diferente da grande maioria dos demais mestres, mesmo os da atualidade, que transmitem o conhecimento sem prazer e desafio. Transmitem no ponto acabado e despersonalizado, ou seja, sem cometer as dores, frustrações e aventuras que os pensadores viveram enquanto produziam. Tal transmissão não instiga a inteligência dos alunos, não os surpreende, não os torna engenheiros de ideias. Um bom mestre possui eloquência, mas um excelente mestre possui mais do que isso.
possui a capacidade de surpreender seus alunos, instigar-lhes a inteligência. Um bom mestre transmite o conhecimento com dedicação, enquanto um excelente mestre estimula a arte de pensar. Um bom mestre procura seus alunos porque quer educá-los, mas um excelente mestre lhes aguça tanto a inteligência que é procurado e apreciado por eles. Um bom mestre é valorizado e lembrando durante o tempo da escola, enquanto um excelente mestre jamais é esquecido, marcando para sempre a história dos seus alunos. Cristo instigava a inteligência daqueles que conviviam com ele. Ele os inspirava, os formava engenheiros do pensamento. Não apenas seus pensamentos marcaram a história dos seus íntimos, mas também os gestos e momentos de silêncio foram tão eloquentes que modificaram a trajetória da vida deles. Ele andava pelas cidades, vilas e lugarejos proclamando o reino dos céus e o seu projeto de transformação interior. Suas biografias indicam que falava de maneira arrebatadora. Sua fala despertava nas pessoas uma sede interior. Embora fosse o carpinteiro de Nazaré e andasse e se vestisse de modo simples, seus ouvintes ficavam impressionados com a dimensão da sua eloquência. Mateus capítulo 6, verso 30 a 44. Com o decorrer dos meses, Cristo não precisava procurar as pessoas para falar-lhes. A sua fala era tão cativante que ele passou a ser procurado pelas multidões. As pessoas se aglomeravam para ouvi-lo. Determinados grupos o apreciavam tanto que lhe rogavam que não se afastasse deles. Mas ele dizia que tinha de levar sua mensagem a outros locais. As multidões o seguiam por lugares inóspitos, desérticos, onde corriam o risco até de morrer de fome. Mateus, capítulo 14, no verso 15, capítulo 15, verso 32, Marcos, capítulo 8, do 1 ao 9. Mesmo assim, não desistiam, pagando qualquer preço para ouvi-lo. Isto é muito interessante. A maioria das pessoas daquela época não tinha cultura e provavelmente nenhum interesse em aprender nada além do necessário para trabalhar e sobreviver. Porém, Cristo havia provocado uma fome íntima naquelas pessoas que ultrapassava os limites da fome física. Cristo rompe a minha tese e o argumento de Will Durant. Quando as necessidades para garantir a sobrevivência são grandes, as pessoas não têm interesse em desenvolver o pensamento. A este respeito, há um episódio interessante na história da filosofia. Will Durant, autor do famoso livro História da Filosofia, tenta justificar por que a Europa produziu qualitativamente mais pensadores na literatura e na filosofia do que os Estados Unidos. Ele comenta que a Inglaterra precisou de 800 anos desde sua fundação até Shakespeare e que a França precisou também de 800 anos para chegar a Montaigne. Enquanto nós tivemos de gastar nossas energias abrindo clareiras em nossas grandes florestas e extraindo a riqueza do nosso solo. Ainda não tivemos tempo de produzir uma literatura nacional e uma filosofia madura. A Inglaterra, a França e outros países demoraram muitos séculos para produzir um corpo de pensadores na filosofia, na literatura, nas artes e etc. De fato, o pensamento filosófico na Europa é mais maduro do que nos Estados Unidos. Durant justifica esse fato dizendo que a sociedade americana esteve muito ocupada nos últimos séculos com suas necessidades de sobrevivência, como o desenvolvimento social. Embora não seja uma regra matemática, a produção de pensadores tem alguma relação com o atendimento das necessidades básicas de sobrevivência, como o desenvolvimento social. Primeiro devem ser atendidas as necessidades básicas, para depois florescer um pensamento mais maduro e coletivo. Claro que o pensamento pode florescer individualmente em meio a crises sociais, pobreza material, guerras e etc. Entretanto, a formação de um corpo de pensadores está ligada ao desenvolvimento social. O pensamento se comporta, às vezes, como vinho. Quanto mais velho e amadurecido, melhor o paladar. O argumento de Durant, portanto, tem fundamento e vai ao encontro da tese que abordei sobre a prevalência do homem instinto animal sobre o homem pensante nas situações estressantes.
As necessidades materiais básicas que garantem a sobrevivência, como moradia, saúde e alimentação, tendem a prevalecer sobre as necessidades psicológicas. Quando as necessidades materiais básicas são atendidas, elas tendem a libertar o pensamento e expandi-lo para expressar a arte. A arte tem certa ligação com a dor, não com a dor da sobrevivência instintiva, mas com a dor das crises existenciais, a dor da alma, que envolve os conflitos psíquicos e sociais. Raramente as pessoas se interessam em pensar quando precisam lutar para sobreviver. Raramente o mundo das ideias se expande quando o corpo é pressionado pela dor da fome, quando a vida é castigada pela miséria. Porém, Cristo rompeu esse paradigma que norteia tanto minha tese como o argumento de Durante. Cristo brilhou na sua inteligência, embora desde a infância tivesse sido castigado pela pobreza. Além disso, o que é mais interessante, ele induziu as pessoas da sua época, tão castigadas pela miséria física e psicológica, a ter fome do saber, que transcendia as necessidades básicas de sobrevivência. Na época de Cristo, o povo de Israel vivia sob o domínio do Império Romano. Sobreviver era difícil. A fome e a miséria faziam parte da vida daquele povo. A produção de alimento era escassa e, ainda assim, as pessoas tinham de pagar pesados impostos, pois havia coletores publicanos espalhados por todo o território de Israel. Se olharmos para a miséria do povo de Israel e para o jugo imposto pelo Império Romano, constataremos que Cristo não veio na melhor época para expor seu complexo e audacioso projeto de transformar o ser humano. Se tivesse vindo numa época em que houvesse menos miséria e o sistema da comunicação estivesse desenvolvido, seu trabalho seria facilitado. Porém, há muitos pontos em sua vida que fogem aos nossos conceitos. Nasceu numa manjedoura, não gostava de ostentar, escolheu uma equipe de discípulos totalmente desqualificada, silenciou durante seu julgamento. As pessoas na época de Cristo estavam preocupadas em se alimentar e não em pensar. Porém, descobriram que não só de pão vive o ser humano. Os fariseus e os sacerdotes não tinham qualquer brilho na época. Cristo brilhou num ambiente em que raramente era possível brilhar. Embora naquele tempo as pessoas tivessem todos os motivos para não se interiorizar, elas abandonavam as suas casas e o pouco que tinham, e iam para as regiões desérticas ouvir as palavras sofisticadas e incomuns deste atraente mestre. É difícil encontrar uma pessoa intelectualmente atraente e interessante na sociedade moderna. Para tornar as pessoas atraentes, a mídia tem de maquiá-las, dar colorido às suas palavras e seus gostos. Todavia, o carpinteiro de Nazaré era um homem que atraía multidões sem precisar de nenhuma publicidade. Algumas vezes as pessoas viajavam durante vários dias, tendo de dormir ao relento para ouvi-lo. O estranho é que Cristo não prometia uma vida fácil nem fartura material. Não prometia nem reino político, nem uma terra na qual manava leite e mel como Moisés. Ele discursava sobre uma outra esfera, um reino dentro do ser humano, que implicava um processo de transformação íntima. Não havia despertador, mas as pessoas levantavam muito cedo para ir ao seu encontro. Creio que muitas tinham insônia de tão intrigadas que ficavam com os pensamentos de Cristo. Alguns textos dizem que as multidões nem mesmo esperavam o sol raiar para procurá-lo. Lucas capítulo 21, verso 38. Dificilmente houve na história um mestre tão cativante quanto ele. Embora não houvesse um local definido para ele se encontrar com as pessoas, eles se encarregavam de achá-lo. Sob o impacto das suas palavras, eram estimuladas a se repensar e pensar nos mistérios da existência. O pensamento não estava institucionalizado. Todos eram livres para ouvir e aprender, apesar das dificuldades que atravessavam. Cristo tinha coragem tanto para expor seus pensamentos, como para permitir que as pessoas o abandonassem. É muito difícil reunir essas duas características numa mesma pessoa. Quem tem coragem para expor seus pensamentos geralmente controla aqueles que o seguem e restringe-lhes a liberdade. Mas Cristo era diferente. Um dia ele chegou diante dos seus discípulos e lhe deu plena liberdade para que o deixasse. João capítulo 6, verso 67. Até perguntou: vocês querem me abandonar? Sua capacidade para expor os pensamentos e não impô-los é singular. Ele apenas fazia convites que ecoavam naqueles ares,
Quem tem sede, venham a mim e beba. João capítulo 7, verso 37. O registro no capítulo 4 do Evangelho de Mateus mostra-nos que quando Cristo estava caminhando junto ao mar da Galileia, ele viu Pedro, André, Tiago e João, que estavam pescando ou remendando redes. Então ele os chamou, dizendo: Vinde após mim. Imediatamente eles o seguiram, deixando seus barcos e suas atividades. Até hoje tenho dificuldade para compreender porque, quando ele simplesmente disse: Vinde após mim, os discípulos logo reagiram e o seguiram. Havia um intenso carisma nas palavras e no semblante daquele mestre que atraía as pessoas. Cristo cativou tanto as pessoas que elas não conseguiam aceitar a hipótese de se separarem dele. Quando ele foi crucificado, elas batiam no peito inconformadas. Lucas capítulo 23, verso 48. Talvez dissessem para si mesmos: como pode alguém que mudou nossas vidas e nos deu um novo sentido existencial passar por uma morte tão dolorosa e ultrajante? Como pode alguém tão inteligente e poderoso não ter usado sua força e capacidade intelectual para escapar do próprio julgamento? Era muito difícil para elas compreenderem as consequências e as implicações da crucificação de Cristo. O processo de interiorização nas sociedades modernas. Atualmente, aprendemos o prazer de realizar o processo de interiorização. Multiplicaram-se as escolas e o acesso às informações, mas não multiplicamos a formação de pensadores. Hoje, frequentemente, as pessoas só são motivadas a aprender, porque assim usam o conhecimento como ferramenta profissionalizante. Se retirássemos o título profissional e a possibilidade de auferir lucro com a aquisição de conhecimento, as universidades morreriam. O conhecimento seria enterrado. O deleite de aprender e de se tornar um engenheiro de ideias está cambaleante nas sociedades modernas. Foi substituído, como veremos adiante, pela paranoia do consumismo, da estética, da competição predatória. Não há dúvida de que diversas pessoas seguiam Cristo para atender às próprias necessidades básicas e contemplar os seus atos sobrenaturais. Ele tinha consciência disso. João capítulo 2, verso 23 a 25. Porém, muitos o seguiam porque foram despertados por ele. Descobriram o prazer de aprender. Platão falou do deleite do processo de aprendizado. Se ele tivesse vivido na época de Cristo, provavelmente seria íntimo dele. Ficaria encantado com a habilidade do mestre de Nazaré em levar as pessoas desprovidas de qualquer cultura a romper com a mesmice da rotina existencial e ter sede de se interiorizar. O projeto de Jesus era surpreendente. Sob sua influência, as pessoas se tornaram caminhantes nas trajetórias do próprio ser. Sob o cuidado desses mestres, aprenderam a criar raízes dentro de si mesmos, aprenderam a ver a vida sobre outra perspectiva e dar-lhes um sentido nobre, mesmo diante das misérias e das dores existenciais.